Olá, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso bate-papo é Escola Bíblica, classe de jovens. Estamos aprendendo, navegando, estudando no livro vibrante de Josué, um estudo abençoado que nós estamos desenvolvendo aqui. Então não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Já quero te fazer aquele pedido todo especial. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, pega esse link, manda no WhatsApp, manda lá no Facebook, manda lá nos teus grupos de trabalho, de estudo. Eu tenho a certeza que vai abençoar muita gente. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. E aqui quero te apresentar o trabalho abençoado da nossa juventude, a juventude Soma Kairos. Eu quero te convidar a entrar no Instagram e digitar @SomaKairos, tudo junto, e você vai perceber que ainda há jovens cheios de Deus, jovens abençoados e que estão dispostos a pregar a palavra da verdade. Gostaria de dar uma saudação especial à juventude da minha igreja, juventude abençoada, e fazer um registro todo especial. No grupo de WhatsApp da nossa juventude, nós sempre compartilhamos ali, trocamos algumas ideias, e no último fim de semana eu fui homenageado pela nossa juventude, criaram até uma figurinha do pastor Ednei, cobrando o horário da escola bíblica. Imagine só. Fiquei muito feliz, contente em saber que vocês estão participando. Deus abençoe, juventude. Deus abençoe vocês. Continuamos nessa caminhada para a honra e glória do Senhor. Continuamos estudando a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Tempo de Conquistas. Hoje estamos já na 12ª lição. Isso aí, glórias a Deus, ufa, hein? Não foi fácil esse trimestre, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. Hoje, as cidades de refúgio são estabelecidas em 3 tópicos. Deus ordena estabelecer as cidades de refúgio. 2, os levitas exigem a sua herança. E 3, Josué abençoa os do leste do Jordão. O nosso texto do dia está em Salmos 46:1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A síntese, o resumo da lição de hoje é que, assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Josué 20, do 1 até o 6. Diz assim: Falou mais o Senhor a Josué: Dize aos filhos de Israel: Designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma e exporá a sua causa aos anciãos daquela cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. Versículo 6. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde tiver fugido. Vamos falar de cidades de refúgio hoje, uma lição abençoada. Aperta o cinto, hoje nós vamos correr e não pisca, hein? Porque se piscar vai perder muita informação. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos juntos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui pelo YouTube.
Muito obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanham conosco esta aula. Muito obrigado pela tua iluminação, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração e que venhamos realmente, Senhor, achar refúgio na tua presença diante do Senhor, que é um Deus fiel e que cumpre as suas promessas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como sempre falo, os slides que nós vamos projetar aqui na tela estão à tua disposição e um link aqui na descrição do vídeo. Vai aqui embaixo, clica no link e você pode baixar os slides em PDF para você. É livre, hein? Você pode baixar e acompanhar. Quero te fazer uma pergunta, já que estamos caminhando tanto, já estamos na 12ª lição do livro de Josué. Duas perguntas eu quero fazer para você. A primeira, o que você tem achado das nossas aulas? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você tem achado, o que tem sido de evolução, sentiu que evoluiu alguma coisa nas nossas aulas, sentiu mudança em alguma coisa, sugere, opina, fica à vontade, não tem problema nenhum. Eu sei que em nome de Jesus nós temos sempre o que melhorar. E também quero saber o seguinte, o que você aprendeu até este momento com o livro de Josué. Eu particularmente considero o livro de Josué um dos livros mais empolgantes da Bíblia, que é pura história. E todos nós gostamos de contar uma boa história, não é? É muito bom contar, é muito bom ouvir uma história. Então, já faço esse pedido para você. Me responde aí nos comentários essas duas perguntas. O que você tem achado das nossas aulas e o que você já aprendeu com o livro de Josué. A nossa caminhada continua. Na última aula nós vimos a distribuição das terras. Nós vimos então que as 2,5 tribos que ganharam suas terras no lado leste do Jordão já haviam recebido a sua herança. E as demais tribos, então, do outro lado do Jordão a receberam. E nós vimos também que os levitas, a sua herança estaria distribuída por todo o território de Canaã. Neste momento, o Senhor determina que houvesse cidades de refúgio, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em seguida, vamos falar também que os cabeças dos levitas, os chefes dos levitas, vieram até a presença de Josué para reivindicar a sua herança. E então nós veremos que tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Josué despediu então as tribos transjordânicas, ou seja, que estavam além do Jordão, agradeceu por elas e encerrou este momento de distribuição e conquista daquele território. Então vamos começar. Tópico 1. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Queridos, nós temos que entender que essas cidades já haviam sido explicadas por meio de Moisés. Deus já havia falado com Moisés que a partir do momento que eles entrassem na terra prometida, eles teriam cidades de refúgio. A terra prometida, então, não seria um lugar de injustiça, mas seria um lugar de justiça. Você conhece a história bíblica, você conhece os povos mais primitivos. Era olho por olho, sangue por sangue, dente por dente, ou seja, matou, vai morrer. Aleijou, vai ser aleijado. Então, tudo isso, naquele momento, estaria sendo colocado para haver uma justiça, haver algo em que as pessoas pudessem olhar e ver que realmente Deus é bom, Deus é misericordioso. E aqui vale aquela chamada de atenção por duas modalidades de homicídio, que é tirar a vida de outra pessoa. Nós temos o homicídio doloso, quando há dolo, quando há a intenção de matar, e nós temos o homicídio culposo, e quando você tira a vida de alguém sem a intenção, ou seja, o que houve uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, né? E a Bíblia vai falar claramente sobre isso. Olha só, Números 35, do 15 ao 23. Vamos ler juntos? Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com uma pedra na mão,
que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com instrumento de pau na mão, que possa causar morte, e ele morrer, homicida é, e será morto o homicida. 19. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrá-lo, o matará. Então, nós falamos nesses primeiros versículos daquele homicídio intencional, onde há dolo, é o homicídio doloso, ou seja, a pessoa vai para matar e ela mata, então o que ela merece é a morte, naquele momento da lei. Versículo 20. Ou se alguém empurrar a outrem por ódio, ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa de modo que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu. Homicida é, o vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Agora vamos à parte culposa. Mas se o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal. Não houve ali a intenção de matar. Aconteceu a morte, então esse cidadão deveria ser encaminhado para as cidades refúgio, onde ali seria julgado. O Senhor determinou então 6 cidades dos levitas tivessem caráter de fortalezas judiciais para que as pessoas que matassem involuntariamente foram para ali. Daqui as cidades, Ramote, Golá, Quedes, Siquém, Hebron e Bezer. São as 6 cidades refúgio dentre todas as cidades dos levitas. Nós vemos que elas estão espalhadas ao redor de todo o território de Canaã. Números 35:6. Entre as cidades que dareis aos levitas haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida, e além destas lhes darei 42 cidades, ou seja, 6 de refúgio, mais outras 42 cidades. Logo, toda a herança dos levitas seriam 48 cidades. Como é que acontecia? A pessoa morreu acidentalmente, então a pessoa que matou o homicida, ele deveria ir voluntariamente, ou seja, se quisesse, ele iria então buscar refúgio na cidade, chegava nos portões da cidade, chamava os anciãos da cidade e apresentava o seu caso, dizendo assim: olha, por causa de uma imprudência minha, por causa de um descuidado meu, aconteceu um acidente e alguém morreu. E a pessoa que foi ofendida, o vingador, está vindo atrás de mim para me matar. A partir do momento que os anciãos daquela cidade recebessem a causa daquele homicida, ele estaria sob a proteção dos levitas na cidade de refúgio. O vingador não poderia vingar a morte até que houvesse a decisão ali do colegiado daqueles levitas. Então, naquele momento ele seria levado a um verdadeiro júri popular, porque na verdade eram os moradores daquelas cidades, capitaneados pelos seus anciãos, que iriam fazer o julgamento daquela causa. Caso o homicida fosse absolvido, ele deveria morar na cidade refúgio até a morte do sacerdote. Observe isso. Não é que a pessoa ia voltar a ter uma vida normal, de maneira alguma. Nós falamos aqui várias vezes, Deus perdoa os pecados, mas nós precisamos lidar com as consequências dos nossos atos. Ah, pastor, mas ele matou involuntariamente. Sim, mas matou uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa. Jamais a vida do homicida será a mesma. Então, ele se mudaria para a cidade refúgio. Ele, na verdade, não seria morto, mas a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele moraria ali até a morte do sacerdote. Números 35, 24 e 25. Então a congregação julgará entre aquele que feriu
e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo voltar à sua cidade de refúgio, e que se acolhera. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo sagrado. Aí você pergunta, tá, e se ele fosse considerado culpado, ele seria entregue na mão do vingador para perder a sua vida. Ou seja, eles chegariam à conclusão que, olha, você está falando que foi involuntário, mas nós não achamos que foi assim. Você quis sim tirar a vida de outra pessoa. E assim como você tirou, você também vai perder a sua vida. Nós percebemos aqui que Deus está mostrando aquilo que nós falamos de revelação progressiva de Deus. A forma que nós vamos enxergando como Deus vai descortinando os seus mistérios do Gênesis e Apocalipse, nós percebemos Deus estava mostrando o seu povo a ter misericórdia e já demonstrava o perfil do nosso Deus, que é justo, misericordioso e amoroso. Ele nos perdoa todos os dias, sabe? Isso aponta para nós, porque nós éramos dignos de morte, todos pecaram e destituídos estão, portanto, da glória de Deus. E pelo nosso pecado, nosso destino seria a morte, mas Jesus nos resgatou. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa cidade de refúgio, e porque Ele nos resgatou, nós agora não temos mais a morte sobre nós, mas a nossa vida nunca mais é a mesma, ou seja, nós estamos sempre aos pés do nosso eterno sumo sacerdote. Ah, pastor, mas é até que ele morra. Que bom, né? O meu Jesus, ele vai viver eternamente, porque o meu Deus é absurdo, ele é eterno, então ele jamais irá morrer, porque ele já venceu a morte. Você pode dar uma glória por isso? Teu Deus já venceu a morte, querido. Então, 2. O significado espiritual das cidades de refúgio. Na verdade, a gente precisa entender que não havia nenhuma fortaleza com seguranças para impedir a entrada do vingador ali. O que se havia ali era o respeito à lei e à palavra de Deus. Na verdade, as pessoas que estavam naquela cidade de refúgio estavam sendo protegidas não por um exército, mas pelo Deus Todo-Poderoso. E assim mesmo somos nós, sabe? Nós quando buscamos a Jesus Cristo, essas cidades tipificam Jesus Cristo, porque a gente está cansado, sobrecarregado e condenado à morte. Então nós procuramos Jesus, o nosso refúgio, e Ele diz que vai nos dar um fardo leve e que Ele vai aliviar o peso que está sobre as nossas vidas. Jesus é o nosso refúgio. O significado espiritual dessas cidades de refúgio muito me emociona o coração, porque ela aponta para o nosso Deus, sabe? Esse significado aponta para o nosso Salvador. Querido, você tem um Deus que é o teu refúgio, você tem um Deus que Ele fala assim, lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa pedra, Ele é o nosso fundamento. E o perigo de sair da cidade refúgio. Olha só essa passagem. Números 35, 26 e 27. Se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achasse fora da cidade refúgio, o mataria e não seria culpado. Ou seja, eu poderia sair da cidade refúgio, mas se o meu vingador encontrasse comigo e me matasse, não teria problema nenhum. Querido, isso fala muito para nós, porque não tinha proibição nenhuma, sabe? Não tinha lei. Ah, o homicida é proibido de sair da cidade refúgio. Não, ele pode sair. Há uma coisa que a gente, enquanto teólogo pentecostal, nós acreditamos que é a questão do livre-arbítrio que Deus nos dá. Aqueles homicidas tinham livre-arbítrio para escolher. Tudo bem, eu não quero morar, então, para o resto da minha vida na cidade refúgio, eu vou sair. Você pode sair, só que fora do refúgio, você está nas mãos daquele que pode vingar e tirar a tua vida. Assim mesmo somos nós, queridos, sabe? Jesus é a nossa cidade refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus não nos força a ficar sobre a guarda dele. Ele fala assim, Israel, Israel, quantas vezes eu quis te guardar, como a galinha coloca os seus filhinhos debaixo das suas asas. E ele fala, e vocês não quiseram isso.
Ou seja, Deus nos dá o livre-arbítrio. Querido, não saia da cidade refúgio que é Jesus. Porque fora da cidade refúgio que é Jesus, nós estamos entregues nas mãos de Satanás. Ele pode fazer o que quiser com a nossa vida, ele pode fazer o que quiser com os nossos sonhos, ele pode fazer o que quiser com os nossos projetos. Acredite, não há melhor lugar para você estar do que aos pés do Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de nós, então não esqueça, Jesus é a nossa cidade refúgio. Vamos continuar, tópico de número 2. Então, os levitas exigem a sua herança. Nós percebemos que no capítulo 20, Deus já dá uma expressa ordem para Josué. Fale ao povo para separar as cidades dos levitas. No entanto, no capítulo 21, nós percebemos que é necessário que os chefes dos levitas então procurem Josué e falem: ei, nós queremos a nossa herança. Me parece que naquele momento houve ali um lapso de tempo, uma demora por parte de Josué. E então só depois daquele momento da interpelação, do pedido dos levitas, é que Josué atendeu e fez a distribuição daquelas terras. Então, nesse momento, houve o estabelecimento das cidades dos levitas. Eles receberam 48 cidades, como nós vimos agora há pouco. Agora, olha só, ela ficaria resguardada em uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros, ou seja, 900 ao todo de cada lado. Ou seja, ao redor de cada cidade, perceba, eram cidadelas, pequenas cidades cercadas por muralhas. Então, saiu da porta da cidade, do portão de entrada da cidade, eles ainda tinham direito a uma faixa de 450 metros ao redor, ali onde seria o pasto, onde eles criariam os animais deles, e mais 450, ou seja, ao redor de cada cidade de refúgio, da cidade dos levitas, haveria então 900 metros que ainda seriam de propriedade dos levitas. Então está aqui, as 48 cidades, esse mapa está à tua disposição. Nós percebemos então que elas estão espalhadas ao longo de todo o território de Canaã. Como nós falamos na última aula, Deus sabe de todas as coisas, porque eram os levitas que eram responsáveis pela adoração, pelo sacrifício, pelo envolvimento do culto ao Senhor. Então, eles estando espalhados ao longo de todo o território, Deus seria adorado em todo o território, o louvor a Deus estaria em todo o território. Então, está aqui a cidade, certo? Então, ao redor dela nós tínhamos 900 metros de cada lado, 900 de frente, 900 de fundo, 900 lado direito, 900 lado esquerdo, 450 para pasto e mais 450, e a cidade ficaria no meio, então, protegido nessa área. Era uma área protegida, ou seja, uma pessoa que fosse buscar refúgio, se ela adentrasse nessa faixa de 900 metros, ela já estava adentrando no lugar que fazia parte da cidade, ou seja, naquele território ali não poderia haver vingança, o estrangeiro seria recebido, as pessoas ali sem condições seriam tratadas neste lugar. Os levitas se dedicavam completamente a Deus. Percebam, aquele pasto que eles tinham era apenas para a sua subsistência. Eles não praticavam o comércio, o escambo, nada disso. O trabalho deles era se dedicar integralmente na obra do Senhor Todo-Poderoso. A única atividade era servir a Deus. Na verdade, eles eram sustentados por Israel, por meio dos dízimos e por meio das ofertas. Você percebe, quando você vai ler o livro de Levítico, que tem as ofertas, os sacrifícios, você percebe que as primícias eram dos sacerdotes, você percebe que os dízimos eram para sustento do sacerdote, você percebe que parte das ofertas era tirada para alimentação do sacerdote. Você percebe que a gordura sempre era oferecida para o Senhor, sempre era queimada para o Senhor, mas o que sobrava, os levitas poderiam se alimentar.
Deus é fiel, querido, é a fidelidade de Deus. E nesse momento, quando há essa distribuição, quando há a entrega das terras também para os levitas, Josué lembra o povo da fidelidade de Deus. Ele fala: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. Josué 21, 43. No entanto, nós percebemos, querido, que nem todos entraram na terra. Sabe o que nós percebemos? É que todas as coisas sucederam desde o dia que saíram do Egito, cooperaram para o bem dos israelitas que amavam e obedeciam a Deus. No entanto, aqueles que desobedeciam, aqueles que se levantaram contra os líderes, ficaram pelo deserto, sabe? Isso fala muito para nós, isso fala que a obediência nos leva à vitória, a obediência nos leva à conquista de objetivos. Então, se você está com algum objetivo que pretende conquistar, primeira coisa, obedeça a Deus, obedeça aos seus pais, obedeça aos seus líderes, saiba que Deus tem um compromisso com a obediência. Deus não é um Deus de bagunça, o nosso Deus é um Deus de disciplina. Não esqueça, o nosso Deus é fiel. Então vamos ao tópico 3. Eu não falei que hoje era objetivo, hoje era corrido, apertando o cinto, então não pisca não. Vamos para o último tópico, que é: Josué abençoa os do leste do Jordão. E que eram esses? As 2,5 tribos são despedidas. Lembra o seguinte: as 2,5 tribos que ficaram no leste do Jordão, elas entraram para ajudar nas guerras e nas conquistas, porque foi um voto que eles fizeram com Moisés. Moisés deu aquelas terras, mas pediu um compromisso: olha, tudo bem, essas terras serão de vocês, mas vocês precisarão atravessar para ajudar na conquista. Nesse momento, quando haviam sido conquistadas as primeiras terras, as terras principais, é óbvio que ainda haveria povos a serem conquistados, ainda havia alguma herança a ser conquistada, mas as principais batalhas já haviam sido vencidas pelo povo de Israel. Nesse momento, então, Josué fala assim: olha, a missão de vocês está cumprida. Abençoou, agradeceu aqueles, sabe? Lembra quem são? Aqui, ó, leste do Jordão, desse lado. Quem estava lá? Tribo de Ruben, tribo de Gade e metade da tribo de Manassés. Lembra que Manassés é a única tribo que recebeu terra tanto do leste do Jordão como do oeste do Jordão. Nós, inclusive, justificamos isso, porque a bênção da primogenitura dada por Jacó não foi para o seu filho mais velho, mas foi para José. E quem estava representando José aqui na distribuição das terras das 12 tribos, nós temos Manassés e nós temos Efraim, que também recebeu parcela da sua terra. Queridos, nós temos que entender, a Bíblia sempre fala que o final das coisas é muito melhor do que o princípio delas. Eu saber como terminei a minha carreira, o meu objetivo, a minha meta é muito melhor do que eu saber como comecei. Não interessa então como eu começo as coisas, interessa como eu as termino. Eu preciso concluir aquilo que me foi entregue. Assim mesmo com relação às coisas que Deus nos dá. Deus nos comissiona para trabalhos importantes. Deus nos comissiona para missões importantes, para que a vontade dele seja estabelecida. Mas nem todos podem dar essa glória a Deus, dizendo que assim como Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, nós cumprimos o nosso objetivo. Muitas vezes a gente falha, a gente desanima, a gente desiste. Mas o que a gente precisa entender é que só quem perde somos nós, porque Deus não se frustra. Jó já falava isso. Bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus te deu uma missão. Deus te comissionou para algo. Se você não fizer, outro vai fazer no teu lugar, porque a vontade de Deus sempre vai ser feita. A conquista integral de Canaã, no entanto, só aconteceu no período dos reis. Nós tivemos os reinados de Saul, Davi e Salomão. Nós sabemos que o maior conquistador, inclusive, foi o rei Davi, o rei guerreiro, o rei conquistador. Saul conquistou muita coisa, inclusive com a ajuda de Davi. Lembra que foi essa a causa do grande ciúme da parte de Saul para Davi? Porque começaram a falar, Saul matou alguns milhares, mas
Davi matou milhares de milhares, não é? Então colocou ali uma potência, né, em cima do número que Saul, e aquilo foi motivo de ciúme. Mas esse é um papo para uma outra aula. Mas Josué despediu, agradeceu, disse: vocês podem ir, a missão está cumprida, mas vocês não vão sem antes eu exortar vocês. E a exortação foi essa aqui, olha, Josué 22:5. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, querido, você cumpriu a missão, eu te agradeço, mas não esquece que o mais importante não é o que você já fez, o mais importante é o que você ainda vai fazer. E você deve fazer obedecendo Deus. Você deve fazer guardando a lei de Deus, porque só assim você garante que o teu Deus vai estar contigo em todas as coisas. Não adianta querer que Deus esteja contigo em um negócio ilícito, querer que Deus esteja contigo em algo que não é da vontade dele. Deus estará com você naquilo que estiver alinhado com a vontade dele. Então, primeira oração de alguém inteligente é dizer: Senhor, me ensina a enxergar a tua vontade, me ensina a enxergar os teus planos, me ensina a enxergar aquilo que o Senhor quer para mim, porque afinal, só quem pode ser frustrado sou eu. Deus jamais será frustrado. E assim então Rúben, então a tribo aqui de Rúben, Gade, a meia tribo de Manassés partem, vão embora, saem da frente de Josué. E quando eles chegam de frente do Jordão, eles falaram: poxa, nós conquistamos tanta coisa aqui, foi muito bom, não é? Vamos fazer um altar. Então eles decidem construir um altar ali, decidem construir um altar. Só que o que para nós hoje pode parecer assim: ah, mas é um altar, que bom, que legal. Só que isso foi motivo de discórdia. Perceba que eles foram interpelados, porque eles foram mal interpretados pelos levitas, pelos líderes, pelos sacerdotes. Por quê? Ninguém poderia oferecer sacrifício que não fosse da tribo de Levi. Então, como é que aqueles homens ali, que eram da tribo de Rúben, Gade e Manassés, estavam construindo um altar? Eles iriam oferecer algo, eles iriam sacrificar algo que eles não poderiam fazer. Você lembra, mais uma vez, um exemplo, e um mau exemplo de Saul, né? Saul, ele foi condenado por Samuel porque ele não esperou Samuel e sacrificou ao Senhor. Aí Samuel dá aquela célebre frase, abençoada frase: olha, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Só que nesse caso aqui, houve então uma conversa, um consenso entre os irmãos, e foi explicado que na verdade eles não iriam sacrificar nada. Eles estavam construindo algo apenas para servir de memorial. Era o culto de ação de graças. Era o momento que eles estavam ali demonstrando a sua alegria e dizendo assim: isso aqui vai ficar para a história. Isso faz parte da nossa história. Deus está te chamando para reconhecer Ele na tua história. Deus está te chamando para você realmente enaltecer a Ele, sabe? Faça uma oração de gratidão. Faça um post lá no Instagram, no Facebook, dizendo: hoje eu quero marcar um momento de gratidão a Deus, sabe? Nós precisamos aprender com isso, mas precisamos aprender também que tudo que formos fazer enquanto corpo de Cristo, nós precisamos ter comunicação, nós precisamos respeitar a hierarquia. Observe qual seria o problema se naquele momento a tribo de Rúben, Gade e Manassés falasse: não, nós vamos sacrificar sim. Qual o problema? O que vocês têm com isso? Nós estamos aqui adorando, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim. A gente fala: não, o importante é eu fazer a minha parte e cada um que eu faço. Ei, não é assim não. Igreja não é assim, sociedade não é assim, trabalho não é assim. Nós precisamos aprender a andar em coletividade, a tomar decisões colegiadas, ao saber que eu vou até onde eu posso ir. Tem um momento que ali não é para mim, é para outra pessoa. Eu gosto muito daquela passagem também, quando o evangelista Filipe está arrebentando no ministério lá em Samaria. Mas chega um momento que o Espírito Santo fala: calma, chegou para Filipe, agora vai lá apóstolo, vai lá alguém com mais gabarito, alguém com mais experiência, porque havia um novo nível de espiritualidade que aquele lugar precisava experimentar.
Não tenha nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia. Tudo que deve ser cultivado por nós é a unidade. E Deus ama a unidade. Não esqueça, querido, agradeça a Deus, mas em tudo que você for fazer, preserve a união, a paz e a comunhão entre os irmãos. E aí, gostou da lição? Vamos anotar algumas coisas para você guardar no seu coração. A primeira coisa é que Deus é o nosso refúgio e como somos pecadores, nós precisamos estar abrigados nele. Não esqueça, Jesus é o nosso abrigo, é a nossa cidade refúgio. E não esqueça, você tem um livre-arbítrio, mas escolha ficar em Cristo Jesus, que é lugar de segurança, é lugar de bênção, é lugar de proteção. Segunda coisa, precisamos exercer a gratidão, lembrar daqueles que nos ajudaram durante as conquistas da vida, sabe? A gente só sabe lembrar daqueles que nos machucaram, mas está na hora de você lembrar daqueles que te estenderam a mão e te ajudaram nos momentos de conquista, sabe? Você pode até falar, meu irmão, minha irmã, eu não teria conseguido se não fosse a tua ajuda, que Deus te abençoe. E a terceira coisa que você precisa lembrar é que Deus é fiel em cumprir cada promessa. Portanto, não desanime, continue lutando, assim como Josué e o povo de Israel venceram, você também vai vencer em nome de Jesus. Será que você pode dar um glória? Será que você pode dizer aqui embaixo, pastor, eu vou vencer sim, eu vou continuar acreditando porque Deus é fiel. Vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor por mais uma aula abençoada. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa aula, obrigado pelo privilégio de aprendermos com o livro de Josué. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa esta causa aí que tem tanto tirado a paz dele, a paz dela. Ajuda nessa conquista, Senhor. Nós colocamos diante do nosso Senhor, do nosso refúgio, do nosso Salvador, aquilo que está agora sendo de peso sobre os nossos ombros, Senhor. Ó Deus, lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar comigo em mais uma aula. Hoje eu tentei ser dinâmico, tentei ser rápido, para que você já fique com a vontade da aula da próxima semana. Não perde a próxima aula, é a nossa última aula. Vamos fechar o livro de Josué e eu tenho a certeza que vai ser uma bênção, hein? Não perde esse momento. O nosso objetivo aqui é que você ame a palavra de Deus. Então, se você está saindo desta aula amando um pouco mais a palavra de Deus do que quando chegou, eu já fico muito feliz. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teus sonhos, a tua casa. E não esqueça, ame a palavra de Deus.